A nossa aula de hoje é sobre nomes de marcas, que é a nossa próxima etapa aqui de desenvolvimento do nosso trabalho. Então, a partir do momento que você tem uma ideia de negócio, ou uma ideia de produto, ou uma ideia de serviço, você precisa definir qual é o posicionamento e a sua segmentação de mercado, ou a sua segmentação e seu posicionamento, e aí a partir disso você vai desenvolver o nome. E o nome bem desenvolvido é sem dúvida o primeiro passo para que você possa ter sucesso com a sua marca. E aí aqui a gente vai ter algumas técnicas, algumas dicas e algumas ideias para o desenvolvimento dos nomes de marcas das empresas de vocês ou do negócio de vocês. A gente tem aqui alguns conceitos elementares da criação de nomes. A maioria das pessoas utiliza-se do mesmo processo mental para criar nomes, e isso é um processo bastante parecido com o que os consultores ou com o que as empresas de marketing utilizam para criar os nomes das empresas, dos produtos e dos serviços, ok? Bom, quais são os princípios? A gente vai ver que algumas coisas são bastante comuns de serem utilizadas em nomes de marcas, como por exemplo, o principal atributo da marca, né? Quando a gente fala de Duracell, é uma pilha que dura muito. Quando a gente fala de micro, camp ou de online informática, obviamente são palavras, né? O online e o micro estão relacionados à área de informática. Quando, por exemplo, eu pego Natura, Mamãe e Bebê, eu já estou contando para que mercado é esse produto. Quando eu pego lojas ou supermercados, né? Super, atacadão, extra, giga, eu estou dando a ideia de que tem mais, então remete à ideia de variedade de produtos disponíveis. Então tem algumas coisas que são bastante comuns e se repetem de uma marca para outra. Aqui eu não vou entrar detalhadamente em cada uma dessas marcas, o slide está disponível para vocês no disco virtual, então quem tiver mais interesse pode olhar e ler com cuidado a criação do nome de cada uma dessas marcas. São marcas antigas e eu quis trazer elas por conta disso. Algumas dessas marcas têm processos de criação do nome que hoje em dia seriam bastante questionáveis. Algumas têm marcas com nomes muito grandes, outras têm marcas com o nome do fundador, que hoje em dia não é uma coisa muito recomendável. Outras não têm nenhum significado no nome da marca e foram marcas que deram certo. E a gente vai ver que hoje em dia a concorrência no mercado exige um pouco mais de cuidado nesse processo criativo. Então aqui nós temos Adidas, Chevrolet, Kodak, Palmolive, a gente tem Pepsi, Xerox, 3M, Schweppes. E aí aqui um exemplo do que eu acabei de falar, né? Nome, a Volkswagen, por exemplo, é um nome tecnicamente imperfeito, que hoje provavelmente não seria adotado por nenhuma empresa, né? O nome é um nome grande, né? Não é um nome de muita familiaridade. No Brasil, por exemplo, tem inclusive várias marcas internacionais que os brasileiros têm bastante dificuldade de pronunciar, né? Até pelo nosso distanciamento com outras línguas da maior parte da população. Marcas criaram seus mercados e estabeleceram um padrão numa época em que havia pouco ou nenhuma concorrência. Então era muito mais fácil de você criar um nome que desse certo, porque na verdade quando seu produto é um único disponível, é bem provável que as pessoas se lembrem do nome dele, ok? Felizmente, a média de nomes adequados é superior à média de nomes impróprios. Muitas pessoas acham que o nome é um nome, nada mais que uma palavra, que o dinheiro, a comunicação e o logotipo é que constroem as associações e relações dos consumidores com os nomes. Só que isso é verdade, só que até certo ponto, né? Se você escolhe um nome muito ruim para sua marca, ou um nome inadequado, ou um nome que não tem nada a ver com o que você está oferecendo, isso torna muito mais difícil o processo de comunicação, o processo de associação do consumidor daquela marca com o que aquele produto significa. É um erro fatal acreditar que a comunicação irá fazer com que os consumidores se deem ao trabalho de fixar um nome feio, comprido, impronunciável, ainda mais se houver um nome tecnicamente superior na mesma categoria. Branding, então, é o processo de comunicar o significado ou imagem do nosso produto ou serviço para as pessoas, prováveis consumidores, ok? Então, aqui, algumas técnicas, né? Eu posso, por exemplo, criar uma marca a partir de novas palavras que combinem prefixos, ok? Ou sufixos. Então, eu posso, por exemplo, cool green, né?
Então, verde gelado, né? Isso remete aí a um chá verde gelado. Então, combinação do cool com green, nesse caso em inglês, mas ok. Ao trabalhar na criação de um nome, você pode anotar inúmeras seções de palavras em um papel, tentando depois combiná-las na formação de novas palavras. E aí aqui é interessante porque se a gente estiver muito claro qual é a segmentação e qual é o posicionamento do meu negócio, eu vou conseguir pensar em quais são as palavras mais apropriadas que eu poderia combinar para dar uma origem a um nome que faça sentido. Além dos dicionários convencionais em português, você pode experimentar uma olhada nas marcas já existentes e dicionários de outras línguas, como latim e inglês, boas fontes de seções de nomes já assimilados pelos brasileiros. Então aqui, se você quiser criar um nome um pouco menos óbvio, né, seria possível recorrer a outras línguas. A questão é essa, né, que ao recorrer às outras línguas eu tenho que prestar atenção até que ponto o nome da minha marca vai ser pronunciada de forma correta. Porque, gente, o que acontece? Quando tem uma marca que ela é muito difícil de ser pronunciada, o consumidor que tem um pouco mais de noção, ele vai se sentir constrangido em ficar repetindo um nome que ele não sabe como dizer. E aí, obviamente, que quanto menos o nome da minha marca é repetido, menos isso vai, né? Menos ela vai se fixar na mente dos consumidores. Mas é interessante, já teve um dos semestres que um dos grupos que criou o trabalho, né, de criação de marcas aqui, eles levantaram algumas opções de nomes em latim e no final das contas a marca deles ficou bem interessante. Aqui, né, algumas coisas que remetem também ao óbvio, então tem o Espaço Quatro Patas, Parque Clube Totó, Parcão, que estão vinculados, por exemplo, a propostas, né, a projetos de negócios vinculados à área, por exemplo, de pets, que é uma área que tem crescido muito. Outra fonte de inspiração está nos hipermercados. Com lojas imensas vendendo dezenas de milhares de itens, é muito difícil sair de lá após algumas horas sem pelo menos meia dúzia de boas inspirações. Então isso também é uma sugestão, não para agora, obviamente, né? Não vamos em lugar nenhum, mas podemos, por exemplo, abrir sites de negócios que vendam coisas semelhantes a que eu pretendo vender, ou que ofereçam serviços semelhantes ao que eu quero oferecer, para eu ver quais são os nomes que os meus concorrentes, os meus futuros concorrentes estão usando, ou para quem vende coisas próximas, qual é a lógica de construção dessas marcas, qual a cara que aquelas marcas têm, ok? Conforme o nível de dificuldade do projeto, seja cara de pau e converse com alguém que esteja escolhendo marcas dos concorrentes nas gôndolas dos supermercados, perguntando se a pessoa tem uma marca em mente, se está avaliando alternativas. Então aqui, se eu estou vendendo um produto ou um serviço que já é disponível, seria interessante eu saber o que os consumidores pensam daquela marca que já está no mercado. Será que eles percebem que aquela marca ela tem uma identidade com o produto, com o serviço que está sendo vendido? Será que aquela marca reflete também a identidade corporativa, o que a minha empresa pensa, o que a minha empresa defende no mercado? Falar com os repositores que arrumam os produtos nas gôndolas também ajuda muito, principalmente para conhecer os giros das marcas dos seus inimigos ou prestígio da marca naquele ponto. Então, também uma percepção que talvez possa, né, fazer parte do dia a dia das pessoas que trabalham nos supermercados, seja observar, né, quais as marcas será que esses repositores repõem mais, né, como é que funciona o giro de estoque desses mercados, o que tem, quais são as marcas que têm vendido mais em cada categoria. Isso seria possível de ser feita uma pesquisa, por exemplo. O que é um grande nome? Um grande nome é principalmente aquele que não atrapalha. Será memorizado com facilidade pelos consumidores e associados a determinados benefícios, ou seja, com o que eu estou vendendo aqui de diferencial no meu mercado. Qual é o meu posicionamento? Por que, lembram da pergunta? Por que os consumidores comprariam de mim e não de uma outra empresa? Por que eles gostariam de ter o meu serviço e não de uma outra empresa? Existem dezenas de teorias de linguística que descrevem o que faz com que o nome possa ser facilmente memorizado. Houve uma época em que a tendência era criar nomes sem nenhum sentido imediato, mas que eram fáceis de memorizar. Essa técnica está por trás aqui de nomes como a Kodak e a Xerox. A teoria era que nomes começados e terminados com a mesma consoante eram fáceis de ser lembrados. Teoria interessante. Mais recentemente,
a tendência passou a ser o desenvolvimento de nomes que descrevam uma ou mais características dos produtos ou serviços. Bons exemplos dessa técnica são as marcas Duracell e Unimed. Então, a gente já comentou um pouco sobre isso. Outro caminho pode ser agregar o fator genérico ao seu novo nome, desde que ele seja reconhecidamente relevante na categoria. Então, é um princípio, por exemplo, que a Nestlé utiliza para a criação dos nomes de suas diferentes categorias. A gente viu um pouco, né, sobre marcas, sobre famílias de marcas, sobre categorias de marcas, sobre linhas de marcas no primeiro período do curso. Então, nesse caso aqui, a Nestlé ela utiliza, né, o prefixo Nes, que remete a Nestlé. Então, eu tenho o Nescau, o Nesquik, o Nesti, o Nescafé. A Nestlé é muito boa em fazer isso, né? Aliás, a Nestlé é um ótimo exemplo do processo criativo de marcas. Ela tem uma marca, né, que é a própria Nestlé, fortemente estabelecida. E aí ela tem algumas linhas e algumas categorias de marcas em que ela cria uma identidade de marca específica, né? Então, eu tenho segmento de marca, por exemplo, de chocolates, eu tenho segmento de marca da linha de cereais matinais. Então, para cada uma dessas categorias, a Nestlé cria uma identidade específica da categoria, mas que não se desvincula da categoria maior, né, da marca mãe, que é a Nestlé. Além das técnicas de combinação de sílabas, letras, números e palavras, existe também a possibilidade da associação técnica muito válida quando o segmento é dominado por uma marca muito tradicional, rica e bem estruturada. Então, aqui é o que a gente comentou um pouco sobre a possibilidade, né, de, por exemplo, criar uma identidade de marca parecida com o Bombril, ou com Maizena, ou com Colgate, que já são marcas estabelecidas no mercado. Tomar emprestados alguns atributos da marca do concorrente e convertê-los em um novo significado que destaque as suas vantagens competitivas, sem, contudo, se distanciar muito das associações que os consumidores já possuem da categoria. Então, há um limite aí bastante tênue entre, obviamente, não copiar a marca do concorrente, mas trazer uma identidade de marca que me remeta a esse concorrente que tem maior destaque na categoria e, ao mesmo tempo, conseguir demonstrar de alguma forma o que eu tenho de diferente, a ponto, por exemplo, de conseguir convencer e não apenas enganar, né, o meu consumidor a levar a minha marca. Então, a ideia não é só estou passeando pelo corredor, vejo as caixas amarelas de amido de milho e pego uma achando que eu estou levando maisena e estou levando outra. Não, não é isso, porque do mesmo jeito que o cliente leva outra hoje, amanhã ele pode levar uma terceira outra que não é a minha marca, né? Então, isso pode ser um princípio de aproximação, mas eu preciso desenvolver esse princípio do que tem de diferencial na minha marca. Eu acho bastante interessante, por exemplo, a Yoki, ela tem se diversificado no mercado, eu falo isso como consumidora, inclusive, né? A Yoki tem uma série de produtos que ela tem desenvolvido, que são produtos com o direcionamento de serem produtos um pouco mais saudáveis. Então, se você compra os milhos de pipoca da Yoki hoje em dia, por exemplo, você vai ver que lá está indicado que eles não trabalham com milho transgênico. Enfim, se é verdade ou não, aí já é uma outra questão, mas me engana, pelo menos. Canjica, por exemplo, da Yoki, vem lá escrito também que o milho não contém produtos transgênicos. Então, isso é uma forma, um amido de milho, né? Então, quando eu pego os produtos da Yoki, apesar de no primeiro momento a caixa de amido de milho da Yoki se parecer com a da maisena, tem esse diferencial de contar lá que eles não lidam com produtos transgênicos. E isso é um diferencial que me faz escolher a marca. A marca Ace da Procter & Gamble, quando confrontada à marca líder Omo da Gessilever, tem 3 letras, as duas marcas, e uma vogal entre as duas consoantes. A caixa tem cores fortes, brilhantes, como a estrela do Omo, e a comunicação direta com a dona de casa no campo de batalha lembra muito o estilo de comunicação. Então, aqui eu tenho 2 marcas competitivas que têm estratégias de definição de nome de marca parecidos. Alguma mistificação deve ser creditada àqueles que gostam de tornar complexa a missão de encontrar um grande nome. Não existe um nome que nasceu perfeito, assim como não existem crianças que, pelo simples fato de terem nomes bonitos, serão adultos bem-sucedidos. Então, aqui eu posso ter um ótimo nome, mas é óbvio que eu preciso criar estratégias, né, de consolidação da minha marca que sejam compatíveis com o nome bom de mercado.
Não adianta eu criar uma marca fantástica para um produto ou um serviço que seja ruim, né? Não adianta eu ter um nome bom com um produto bom e eu não tenha como colocar esse produto numa praça que seja atrativa e que consiga chegar na segmentação de mercado escolhida. De uma maneira geral, os melhores nomes com as maiores chances de registro são os nomes menos convencionais. Pense nisso e dê uma chance maior ao próximo e estranho nome que você encontrar. Um bom nome pode facilitar a associação de qualquer sinal gráfico pelo consumidor, simplificar o processo de memorização e compra, promover a identidade da marca, evocar sentimentos de confiança, segurança, força, durabilidade, velocidade, status e exclusividade, dentre outros. Então aqui eu tenho uma série de atributos da marca, né, que podem demonstrar o posicionamento de alguma marca, de um produto ou serviço, e um bom nome consegue ter esse tipo de associação e contribuir para um processo de memorização da marca por parte dos consumidores. Há momentos, inclusive, em que o nome é a única característica de distinção do produto. Então, pode ser que em algum momento eu vá comprar alguma coisa, vou no supermercado, por exemplo, comprar maçã, e aí eu tenho as maçãs da gôndola lá, e tenho a maçã da Turma da Mônica. As duas custam o mesmo preço, uma vem no saquinho lá embalado. Bom, o que eu penso? Nossa, eu vou levar uma maçã da Turma da Mônica, porque eu estou pensando que, considerando que tem a Turma da Mônica, que é uma referência, né, de personagem infantil, que essa empresa que está vendendo o produto com essa marca vai se preocupar mais, por exemplo, com a forma como essas maçãs são produzidas. Pode ser que não, isso é o consciente ou a forma como o consumidor julga aquele produto, da forma como ele está exposto ali no mercado. Né? Mas pode ser que seja exatamente a mesma maçã e o que faz diferença é uma não ter nada escrito, né? Eu pegar lá e enfiar no saquinho, e a outra já está com o nome da Turma da Mônica. E aí, às vezes, eu pagar 2, 3, 4 reais a mais na mesma quantidade de maçãs, porque tem a embalagem ali com o nome Turma da Mônica. Um fato muitas vezes ignorado é que ninguém faz uma marca em definitivo. Temos que reconstruí-la todos os dias, camada por camada, de reputação. E aqui tem duas coisas interessantes para a gente dizer. Uma delas é que essa questão de construção da reputação da marca é uma coisa muito relevante. A gente já comentou de alguns exemplos de marca que saíram do mercado, né, porque não conseguiram ser fiéis ao que o consumidor acreditava que fosse o diferencial da marca. Nesses tempos de pandemia, a gente vê várias marcas sendo julgadas com bastante severidade pelo consumidor, pelo posicionamento que elas estão tomando diante da crise. Então, tudo isso ajuda a construir a reputação da marca. Para além disso, essa questão da reconstrução da marca, ela também pode ser algo mais concreto, né? A gente tem visto, por exemplo, marcas que vão se modificando de uma forma bastante sutil, para que o consumidor não perca a identidade de marca, mas que vão mudando ao longo do tempo, como por exemplo a Coca-Cola. Os nomes de serviços, alguns pesquisadores defendem que um bom número dos termos e conceitos de branding podem não se aplicar ao trabalho de naming de serviços. Então, alguns serviços a gente tem muitas vezes associado, por exemplo, a nomes das pessoas que prestam aquele serviço. É uma coisa muito comum, que não é uma coisa muito indicada, né, para produtos, por exemplo. Fábricas, lojas, embalagens e produtos são componentes importantes na formação de associações pelos consumidores. Dado que a maioria dos serviços não dispõe das mesmas peças de referência, o nome e sua identidade gráfica possuem peso considerável na percepção de valor e confiança dos consumidores. Então, quando eu estou vendendo serviço, muitas vezes eu estou vendendo o reconhecimento daquele prestador de serviço. Então, isso me leva a ter que ter mais cuidado ainda na hora de formular o nome da marca. Se a Procter & Gamble deseja lançar uma marca nova no mercado, ela pode contar com a sua força de vendas e demais suportes já existentes. Já se, por exemplo, o Itaú deseja introduzir uma nova marca de banco, é mais fácil segmentar, como no caso do Personnalité, embora isso também possa trazer riscos para a imagem da marca principal. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de diferenciação do processo de criação do nome de marcas de produto, que conta com algumas questões importantes, como forças de vendas, e uma outra questão vinculada aqui à prestação de serviço, por exemplo, a questão do banco,
tem a ver muito com a questão da confiabilidade, né? E aí, personalité talvez reflita um pouco disso nesse processo aqui da criação de uma outra marca dentro do Itaú. Bom, há 4 elementos que os nomes de serviços devem possuir: distinção, relevância, memorização e flexibilidade. Os nomes de serviços podem ser classificados como descritivos. Então, aqui é banco 24 horas, mais descritivo que isso impossível, né? Ticket restaurante. Podem ser nomes pessoais, então é bastante utilizado por profissionais liberais aqui. Viola algumas regras importantes de NEM, já que costumam ser nomes longos e algumas vezes difíceis de pronunciar, que foi o que a gente falou, né? Então, se por um lado a gente não põe o nome do produto, o nome de quem criou o produto no produto, a gente muitas vezes coloca o nome de quem presta o serviço no serviço que está sendo oferecido. A gente pode ter nomes associativos formados pela montagem de palavras, em geral, dependendo do contexto em que irão operar, por exemplo, Kodak Revelação de Filmes. A gente pode ter nomes geográficos, então tem, por exemplo, Clube Atlético Paulistano, Restaurante Paris, ou Esporte Clube São Paulo. Então, tem nomes de referência, né, ao que se refere o negócio. Posso ter nomes alfanuméricos, então aqui eu tenho algumas marcas, por exemplo, contém um grama, né, marca de maquiagem, as famosas marcas do Windows, Office, Corel, etc. O artifício possui a vantagem de facilitar o registro, embora costume gerar pouca simpatia por serem nomes frios e às vezes dificultarem a leitura dos consumidores. Marcas de celular também, né? Essa questão do número vir junto com a marca mostra muito um processo de marcas que lançam inovações incrementais periódicas, né? Então eu tenho, por exemplo, o S9, o S10, ou seja, o S10 é melhor do que o anterior, que era o S9. O Corel 10, 11, 12, então as versões superiores têm números maiores, então eu mantenho a identidade de marca no nome e eu mostro que aquela marca traz inovações através do número. Sugestão de processo de criação de nome para clientes. Claro, há os casos em que quase tudo dá errado, normalmente quando o cliente insiste em escolher nomes sem nenhuma base técnica. O que fazer nesses casos? Aqui é interessante eu comentar com vocês, porque no semestre anterior a gente participou de um processo, né, de consultoria, no qual a gente contribuiu para a reformulação dos nomes de algumas marcas do pessoal que trabalha com a feira agroecológica e com produtos artesanais em Uberlândia. E aí, gente, foi muito interessante mesmo, o processo do quanto foi difícil, por exemplo, os clientes, apesar deles estarem teoricamente dispostos, né, a ter a consultoria, o quanto eles não queriam abrir mão a tudo que já estava estabelecido. Acho que a gente chegou a comentar um pouco disso nas nossas aulas presenciais. Então, eles não queriam abrir mão do nome da marca, não queriam abrir mão do layout, não queriam abrir mão do slogan, para eles estava ótimo. Mas enfim, se já está ótimo, para que eles precisam de uma consultoria, não é verdade? E aí tem muito a ver com apego criativo. Às vezes eu crio uma coisa e eu acho que ela é fantástica. Aí por mais que todo mundo me diga que o negócio tá, desculpem a palavra, mas que o negócio tá uma merda, eu não consigo enxergar, porque às vezes inclusive me deu muito trabalho para construir aquela marca. Né? Imagina, eu não tenho muita habilidade em Photoshop, em Corel, enfim. E aí eu vou lá e custo a criar um determinado desenho com o nome. E aí eu mostro para algumas pessoas e as pessoas falam assim, não, mas isso aqui está muito ruim, mas você precisaria mudar aquilo. E aí eu tive muita dificuldade para criar. Então, o meu apego ao processo criativo pode dificultar aqui, né, o processo de adequar a marca ao que seria ideal. Quando enfrentamos situações assim, procuramos demonstrar e explicar o que julgamos ser tecnicamente melhor. Então, muitas vezes é possível você demonstrar para o cliente que aquele processo daquela forma não é o mais interessante, que às vezes tem muita informação e o cliente não consegue absorver, que às vezes as cores não remetem exatamente ao que precisaria chamar a atenção do cliente, às vezes o slogan é um slogan que ao invés de ajudar, ele atrapalha na venda dos produtos. A gente chegou a comentar isso, né, na empresa lá da dona Edna, por exemplo, né, do lixo ao luxo. Bom, quem vai querer comprar um produto da área de higiene e beleza que venha de lixo, né?
tudo bem, tem a ideia de sustentabilidade, do processo de reciclagem, mas isso é para um processo de embalagem, né? Ok, às vezes ela usa resíduos para produzir os sabonetes, mas do lixo, né? Será que eu vou querer passar um sabonete no meu rosto que vem do lixo? Então, talvez tenha uma forma melhor de comunicar isso através do slogan da empresa. O cliente pagou pelo serviço e tem todo o direito de exigir que ele seja entregue, sendo nosso direito e obrigação alertá-lo sobre os riscos de escolher um projeto que complique seus objetivos. Então, é óbvio, não tem como eu obrigar o meu cliente a colocar na empresa dele, no produto, no serviço, uma marca que as pessoas que entendem de marketing acham que seja mais interessante. Mas aí eu preciso explicar para ele do porquê que talvez a escolha que ele está fazendo não seja a mais viável do mercado. E é interessante porque aqui eu chamo atenção exatamente para o nosso processo de construção da marca. Mas, professora, eu já tenho um nome, né? Eu já pensei no nome, a hora que eu pensei no negócio, por que eu já não posso usar esse nome? Porque é isso, a nossa proposta seria como se a gente estivesse atendendo um cliente. Por isso que a gente vai sempre fazer essa proposta de, então, criei os 5 nomes de posicionamento, desses 5 eu vou tirar 3. Por quê? Porque eu vou precisar definir junto com o meu cliente, aí no caso o cliente vão ser os outros alunos da turma, quais são as melhores ideias que definem o posicionamento do meu negócio. Lógico, gente, que há uma série de limitações nesse processo quando ele é feito dessa forma online, como a gente está fazendo, né? Funciona muito melhor quando a gente tem um espaço de sala de aula para a gente debater, para a gente discutir, né? Para a gente criticar, para a gente elogiar. Então, isso vai fazer falta com certeza. Mas pensando que hoje em dia talvez vocês, por um tempo razoável, vocês se tornem profissionais de marketing que vão trabalhar com atendimentos online, então é até interessante que a gente também vai treinando isso. Então é por isso que a gente vai tanto realizar o trabalho em etapas, quanto fazer um processo de filtro e registrar essas etapas. Então 5 ideias de posicionamento, das 5 restam 3. A atividade referente a essa aula, vocês vão criar 15 nomes de marcas. A partir desses nomes a gente vai fazer um processo de filtragem. Então a gente vai tendo essas etapas que seriam como se a gente estivesse atendendo os clientes de fato para criar nome de marcas para eles. Processo de criação de nome, então, recomendado, né? Que é isso que eu estou falando. Elaborar uma lista de mais ou menos 30 opções. A gente não vai trabalhar com tudo isso, né, aqui na nossa atividade, no desenvolvimento do nosso exercício, mas isso é o sugerido por alguns manuais. Discutir entre o grupo, resultando em uma lista de aproximadamente 15 nomes que são pesquisados no banco de dados do INPI para exame de similaridade. Então aqui, né, a gente já vai começar nesses 15, também nós não vamos pesquisar os 15 no INPI, ok? Mas seria interessante, que grupo que é esse? É um grupo de pessoas que trabalham com desenvolvimento de name nas empresas, né? Que trabalham com o processo de desenvolvimento de nomes de marcas. Dessa lista, ficar geralmente com uma série de 8 ou 10 possibilidades muito boas de nomes, cuja adequação ao programa de posicionamento é contemplada, é completa pelo trabalho de desenvolvimento de identidade gráfica de pelo menos 5 alternativas de nomes. O objetivo é traduzir o sentido dos nomes como se o produto ou o serviço já existisse. Então, isso aqui como se fosse um passo a passo para o desenvolvimento de marcas para clientes reais, ok? Criar a apresentação ao cliente, de preferência no formato visual de uso pelos consumidores, simulando embalagens, caixas, quiosques, folhetos, listas de preços, tags de qualidade, variando intensidade, quantidade e sofisticação. Então aqui é uma outra etapa que a gente vai desenvolver lá para frente, que são os pontos de contato do cliente com a marca, ok? Então aqui, na continuação dessa aula, a gente vai ver algumas propostas aqui de construção e o que não deve ser feito nesse processo de construção dos nomes de marcas, dando continuidade a essa aula.